Bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo da Bíblia. Você já pode pegar a Bíblia ou pegar uma caneta aí para anotar as passagens de Bíblia, né? E vamos conversar com Deus. Vamos pedir a Deus sabedoria, que o Espírito Santo de Deus nos capacita para nós compreender aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Também nós devemos, nas nossas orações, orar pelo mundo todo. O mundo está doente. O povo esqueceu que existe um Deus que está no controle de tudo. Por mais que nós estamos vendo rumor de guerra, começo de guerra, mas Deus sempre está no controle. O homem que foge daquilo não aceita Deus. A ganância pelo poder, a ganância pelo dinheiro, esquece dos seres humanos. Gasta bilhões e bilhões de dólares com armamento e vai matar um coitadinho que às vezes não tem nenhum prato de comida, porque não tem amor na humanidade. E não é isso o plano de Deus. Deus criou o ser humano para ter vida e vida eterna, mas para isso o ser humano precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, que ele veio pagar um preço muito árduo para nos dar o direito da vida eterna. Vamos orar para nós estudar? Querido e bom Pai que está no céu, nesta manhã te agradecemos porque nos dá a oportunidade de abrir a Tua palavra e pedimos que o Seu Santo e Bom Espírito venha fazer presente para nos ensinar, ler, compreender e pôr em prática aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Pedimos ao Senhor que nos dá sabedoria dos altos céus. Pedimos, Senhor, que coloque a paz no planeta Terra, esteja com as pessoas que estão dodói. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Pegaram a Bíblia de vocês? Caneta e papel? Então nós vamos continuar, né? Nós tínhamos parado naquela onde no outro estudo, porque como pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo. E por um só homem veio a salvação também para aqueles que aceitam ele. Abra a Bíblia de vocês, Isaías 45, 25, que declaração profética prediz essas verdades. Mas no Senhor será justificado todos os descendentes de Israel e nele será glorificado. No Senhor todo. Se nós for lá em Gênesis, vai falar de Abraão, vem falar agora de Israel, todos será, mas para isso tem que aceitar. Igual no passado muitos rejeitaram a Deus, continua nos nossos dias muitos não querendo ouvir a voz de Deus. Deus nos estava dando a oportunidade de nos preparar. Existe essa luta que os nossos olhos vê, mas existe uma luta cósmica, o bem contra o mal que nós não vê. E nós temos que segurar na mão de Deus para nós poder vencer essa luta. O espírito da maldade sempre está querendo nos atingir. O nosso país fala que o país nosso não tem guerra, mas nós temos uma guerra fria que mata mais do que onde está soltando bomba. O ser humano esquecendo de Deus, mas que nós podemos buscar a Deus todo dia. Agora vocês continuam lá em Isaías 53, 11. E outra petição afirma a mesma grande verdade. Com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Quem que levou a nossa iniquidade? Jesus. Pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Está no livro de Isaías 50, capítulo 53, versículo 11, na última parte. Isso aí também, fala assim, pelas nossas transgressões ele foi ferido. Pelos nossos pecados, Jesus Cristo foi maltratado, foi preso, foi chicoteado, foi colocado espinho na cabeça dele, foi pregado pregos nas mãos, nos pés e cortado com a lança de lado, pelos nossos pecados. Fala que foi levado como ovelha ao matador, não reclamou. Ele veio para pagar esse preço para nos dar o direito da salvação eterna, justificação. Quem imputado a justiça de Cristo habita em Deus, se por isso deixa ele de ser justo,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo, ser justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Você tem fé em Jesus? Você vai ser justificado? Você aceita de coração ou de boca para fora? Então nós temos que buscar a Deus. O mundo está num ponto que toda a vida precisou de Deus, mas agora mais ainda, porque a porta da graça está perto a fechar. E quando a porta da graça fechar, não tem mais oportunidade. Muitos acham que quando Jesus voltar, vai vir para fazer o julgamento. Não, o julgamento já é feito. Aqueles que aceitou que vai ser sábio, é sábio. Os que não vai ser sábio, não vai ter mais oportunidade. A porta da graça fechou. A oportunidade é hoje para cada um de nós. É hoje que Jesus quer nos justificar. É hoje que Ele quer nos ensinar a ter fé e acreditar nele. Pegar na mão dele. Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Ele pediu para nós? Ele pediu para nós ser testemunha dele. A história dele ficou escrito, foi escrito por mais de 40 homens, por mais de 400 anos, diferente. Deus foi dando sabedoria para nossos dias hoje. O que está acontecendo está no livro de Apocalipse, os fins dos tempos. Essa ainda não é a guerra mundial, muitos acham que a guerra mundial não é. A guerra mundial de Mateus ainda vai vir, ela ainda vai chegar, mas nós precisamos estar preparados. Vocês podem ir lá em Jeremias 23, 5 e 6. Que nome é Cristo com justiça chamado? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Aqui também, quando fala de Davi, está falando do seu filho Salomão, que foi um rei ali, um rei muito sábio, comandou a nação ali um tempo de paz, mas também fala de Jesus, que fala assim, justiça nossa. Jesus veio para nos dar o direito dessa justiça, né? Agora, se vocês mantêm lá em Romanos 5:1, que fala especialmente, se segue a aceitar a ação de Cristo como nossa justiça. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que jeito nós vamos ter paz com Deus? Através de Jesus Cristo. Muitos não aceitam Jesus, aceita qualquer outro nome, mas menos Jesus. O que nós precisamos, meus queridos, entender que quem tem o direito de nós é Jesus. Fala assim, o mundo era vazio e sem forma, o Espírito de Deus bailava sobre ele, o mundo foi criado por ele e o mundo foi criado para ele. Satanás invadiu, mas o mundo foi criado para Jesus. Portanto, foi Jesus que veio nos resgatar. Foi ele que morreu na cruz para nos dar o direito da salvação eterna. Não existe outro nome. Por isso que ele fala, aquele que vem a mim jamais será lançado fora. Aquele que busca eu jamais será fora. Ele não lançará fora. Para isso nós precisamos buscar. Que jeito nós buscamos Jesus? Através do estudo da Bíblia. Quando nós fazemos oração, é nós falando com Deus. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, é Deus falando conosco. Jesus falou que nós não deixava órfão, o Consolador estaria conosco, que é o Espírito Santo. É Ele que nos lembra, é Ele que nos mostra o que devemos fazer. E muitas vezes nós não queremos ouvir. Às vezes é igual quando você está numa estrada dirigindo um carro, uma placa fala que é para você andar 110, mas o que você quer 140, 150, e lá na frente um policial te para e te multa. Fala, esse policial é culpado? Não, você não respeitou, você não obedeceu.
Deus nos mostra o caminho que nós devemos andar. Ele quer nos salvar. Agora depende. São João 17, a oração de Jesus. Ele faz uma oração ali e ele fala para Deus. E ele ora não só por aqueles, naqueles dias, mas ora através de todos aqueles que crê. Se você crê que ele é o Salvador, ele orou para você muito tempo lá atrás. Ele conversando com o pai dele, ele ainda fala: Pai, a minha vontade que aonde eu esteja eles também. Então a vontade de Jesus, ele fala assim: igual eu estou com o Senhor, eles comigo. A vontade de Jesus é que nós estejamos um dia com ele. Então depende de quem? Depende do Marco, depende de cada um de vocês aceitar. Nós é perfeito, nós não somos perfeitos. Enquanto nós vivemos neste mundo, nós não somos perfeitos. Mas através de Jesus Cristo, através do seu sangue, ele nos purifica de todo o pecado. Ele nos dá a salvação. O que Cristo se tornou assim para os crentes? Efésios 2,14, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um em todo, derrubando a parede da separação que estava no meio da iniquidade. A separação do homem com Deus. Jesus veio e quebrou essa parede. Ele derrubou essa parede. Quando Deus criou este mundo, ele conversava com o casal todo dia na virada do dia. Através do pecado entrou uma cortina. O casal não pôde ver mais Deus para conversar. Então agora nós conversamos com Deus pelo olho da fé. E há muito fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não agrada, você não acredita. E aí Jesus veio e quebrou essa muralha, para nós continuar de novo ter acesso para conversar com Deus. O pecado ainda escurece a nossa vista. Às vezes nós ainda não vê, ou muitas vezes até um anjo vem conversar conosco que nós não sabemos que é um anjo. No passado, quando um anjo vinha conversar ali, vinha na tenda conversar, ali os patriarcas sabiam que era um anjo. Quando foi tirar Ló sabia que era um anjo. E às vezes anjo conversa com nós e o pecado não deixa nós ver. Nós temos que aceitar e acreditar através da leitura, do estudo da palavra de Deus. E um dia hoje nós vê como espelho, mas um dia nós vamos ver frente a frente se nós aceitar. Hoje nós podemos só com o olho da fé, mas um dia nós vamos ver ele pessoalmente. Né? Sobre que fundamento não é baseada a justificação para os pecadores, visto que ninguém será justificado diante dele por obra da lei, em razão de que pela a lei vem o pecado, conhecimento do pecado. A lei é como se fosse, está lá em Romanos 3,20, a lei é como se fosse um espelho. A lei é como se fosse um espelho. Você diante de um espelho, você vê o teu rosto, você vê a sujeira que está no seu rosto. Mas você consegue tirar aquela sujeira só olhando no espelho? Não. Você tem que limpar. Então, através da fé em Jesus Cristo, então, ele tira esse pecado de nós. Obra nenhuma vai salvar. Mas sem obra também, você não tem fé. Através da fé, a obra vem automaticamente. O homem não é bom. Quem é bom é Deus. Mas através de você aceitar o sacrifício de Jesus, ele vai te modelando cada dia, cada momento. E você vai se tornando cada dia mais perfeito, né? É ele. Aí fala assim, que demonstra por qualquer tentativa da justificação pela lei. Gálatas 5,4. De Cristo vós desligaste, vós que procurai justificar vós na lei, da graça decaíste. Nós não conseguimos, sem Cristo não, através de Cristo. Porque Israel, às vezes deixou de muitas vezes cair. Israel, quando foi tirado do Egito, quando ele estava segurando na mão de Deus, eles tinham sucesso. Quando eles esqueciam de Deus, eles pagavam o preço, né? Fala,
Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. E assim como que das obras tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9, 31 e 32. A pedra de tropeço, Jesus Cristo. A pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, né? Mas é a pedra angular. Então, eles queriam fazer através do quê? De obra, da lei sem Jesus. E nós, sem Jesus Cristo, sem Deus, nós não conseguimos fazer nem obra, nem a lei conseguir. A lei só mostra cada vez mais que nós estamos errados. Romano 3:20, revelado pela fé, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Está na última parte do versículo 20. Pela lei vem aquilo que eu acabei de falar, o pleno conhecimento do pecado. Mostra o tanto que nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes. E nós não adianta querer que outra coisa que não tem. Deus é tão amoroso que Ele deixou nós livres para nos escolher o caminho que nós devemos seguir. Ele nos mostra o caminho. Ele quer que nós sejamos testemunha dele. Portanto, que ele fala, vocês são o sal da terra. Tempera. Esse temperar é pregar o evangelho e falar do amor dele. Se você não servir, ele ainda fala, se o sal não servir para temperar, para nada serve, é ilícito, é jogado para um canto. De outra parte, ele fala, vocês é a luz do mundo. Ele quer que nós, nem que for com um palitinho de fósforo, pode ser a noite mais escura que tiver. Se você pegar uma caixa de fósforo, pegar um palito e acender, ela clareia de roda de você. Se você acende uma vela, ela clareia um cômodo todo. Antigamente ele só tinha candeeiro, não tinha lampião a gás, era candeeiro ou lamparina. E quantas vezes meu pai colocava uma lamparina acesa em cima da parede, que não tinha laje as casas, clareava 4 cômodos da casa. Então a luz, ele falou que nós é uma luz do mundo. Ele não falou que você vai clarear o mundo todo, mas você é a luz, que aonde você estiver, aonde você passar, você justificado pela fé, você tem que clarear, você que tem que dar o testemunho de Jesus, né? Então nós temos que ser isso aí, nós devemos pegar na mão dele, devemos confiar. Aí se vocês for lá no 2 Coríntios 5, 21, vem assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele possamos feito justiça de Deus. Aquele quem que não conheceu o pecado? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio esse mundo, ele se tornou divino e humano, mas ele não tinha pecado, mas ele se pegou o nosso pecado e pôs sobre ele para nos dar o direito de se tornar ser justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21, ele fez tudo isso por amor. Ele fez tudo isso porque Deus não tem prazer em que nenhum se perca. Ele quer que todo tenha salvação. Não tem o direito de alguém um dia se perder, falar assim, eu se perdi porque não foi pregado o Evangelho. O Evangelho através por leigos, obreiros, pastores, bispo, padre, dentro daquilo que está escrito na Bíblia, se pregar o que está escrito na palavra de Deus, porque também não adianta ser isso e não ensinar a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus. Jesus falou, eu falei da tua palavra, a tua palavra é verdade, e eles aceitaram e nenhum deles se perderam. Palavra de Deus, verdade. Você não tem o direito de distorcer o que está escrito na palavra de Deus. Se nós aceitamos Ele como nosso Salvador, então nós pela fé, um dia nós vamos chegar lá, né? Verificai que uma pessoa é justificada por obra ou não, por fé somente. Por fé, ela é justificada não por obra.
só por fé. Está ali em Tiago 2, 24 e também no versículo 22. Você vai achar ali no livro de Tiago. Nós somos justificados pela fé, as obras vêm automaticamente. Só através disso daí que nós vamos chegar lá. Que Deus nos dá a sabedoria dos altos céus para compreender o grande plano, o grande amor que Ele tem para cada um de nós. Queridos, você não precisa ser um doutor em teologia. Você não precisa ter vários canudos para estudar a palavra de Deus. Você precisa do Espírito Santo e de Jesus Cristo para poder andar nos caminhos e ter a salvação eterna para você e a sua família. Fala, hoje eu e minha casa servimos o Senhor. É a palavra que está na Bíblia. Eu espero que cada um de vocês também vai servir a Deus. Um beijo no coração de vocês, fica com Deus.